Olá, vamos para as novidades do direito do trabalho. Neste momento, vamos tratar de uma novidade que veio para a consolidação das leis do trabalho CLT, que é o contrato de trabalho intermitente, que veio com essa nova lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que 120 dias após já entra em vigor. Portanto, a partir do dia 11 de novembro de 2017 já estará vigorando. Olha, sempre que há alguma mudança, é muito interessante a gente saber por que que mudou, né? E lá no direito, sempre que você começa um curso de direito, o que dizem os professores? Eles dizem que a melhor lei é aquela que vem do uso e costume. Veja, nós temos a consolidação das leis do trabalho lá de 1943, certo aí? É uma lei totalmente paternalista aos trabalhadores e não poderia deixar de ser, principalmente naquela época. Mas com o avanço do nosso país, em todos os aspectos, principalmente educacional da população, provavelmente essa lei já pudesse ser há mais tempo alterada. Agora, um detalhe importante. Essa lei antiga dificultava a relação entre patrão e empregado. Por exemplo, empregado é aquele que, mesmo que trabalhasse um dia no mês, era considerado empregado e se ele tivesse à disposição da empresa, a ele a garantia salarial do mês todo, certo? Só que, com o passar do tempo, se viu que há situações em que foge dessa realidade e que interessa tanto ao trabalhador como ao empregador um contrato diferente daquele. Por exemplo, é muito comum uma empresa do comércio que, em época festivas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, onde o comércio tem as suas vendas aquecidas. E claro que nesses momentos o comércio vai precisar de mais funcionários. Agora, pela lei antiga, se a empresa contratasse um funcionário ali, seria um empregado para sempre. Aí depois a lei modernizou e criou a figura do temporário, e assim foi indo. Mas, ainda assim, a figura do temporário não era suficiente para legislar situações outras que existem. Por exemplo, determinada empresa precisa de garçom a mais só nos domingos, só nos sábados, só nas sextas, ou só na sexta, sábado e domingo. A pessoa que trabalha em determinado emprego e tem atividade de garçom também, e essa pessoa trabalha de segunda a sexta durante o dia, pronto, é um emprego, contrato normal, mas ele gostaria, essa pessoa gostaria de trabalhar sexta, sábado e domingo à noite como garçom. Do contrato antigo, teria que contratá-lo permanentemente. Bom, e o uso e costume? O uso e costume é que as empresas, então, acabavam, muitas, burlando a lei e contratando essa pessoa somente nesses dias. E esse trabalhador aceitava e trabalhava nesses dias. O grande problema era a segurança jurídica disso. Não tinha um amparo legal. Agora sim, veio o contrato de trabalho intermitente. Para esses casos em que há um interesse comum do trabalhador e do patrão de haver prestação de serviços não contínuo, mas de vez em quando o patrão convocar, o trabalhador aceitar e esse trabalho acontecer, certo? Para isso é que veio, então, o contrato de trabalho intermitente. Muito bem. Vamos tratar de alguns pontos importantes passo a passo e, em seguida, demonstrar os cálculos, porque muita gente está falando, Roberto, como é que se calcula essa figura do trabalho intermitente? Não tem problema. Eu vou te demonstrar todos esses cálculos passo a passo já já. Tá ok? Acompanhe comigo, então. Veja, prestação de serviço. Estamos falando de prestação de serviço de empregado e patrão. Certo? Aí não é serviço autônomo, é empregado e patrão. Certo? É uma nova figura de contrato de trabalho.
Tá ok? Intermitente. É consubordinação, ou seja, o empregado obedece às ordens do patrão empregador. Certo aí? Não contínua, quer dizer, não há serviço permanente para essa pessoa. Então, eles vão acordar para que, quando tiver o serviço, o patrão o convoca e o trabalhador verifica se ele está disponível para prestar esse serviço. Certo aí? Com alternância de período. Então, a prestação de serviço vai alternar com o período inativo. Então, vamos lá, eu sou o garçom, aquele que eu citei. Né? Então, no período de segunda a sexta, né, segunda até quinta à noite e dia, e sexta dia, pelo menos nesta empresa de uso de serviços de garçom, estou na inatividade. Eu posso estar em outro emprego, fazendo qualquer outra coisa. Então, você está vendo que é muito legal, porque eu posso estar trabalhando como programador de informática, de segunda a sexta durante o dia. Certo aí? Tenho segunda a quinta à noite livre. Agora, sexta, sábado, domingo, eu vou prestar serviço. Então, eu estou alternando a prestação de serviço com a minha inatividade de garçom nessa empresa. Entendido aí? Essa inatividade nesta empresa não quer dizer que tenha que ser inativo em outros lugares. Ele pode ter outro serviço, outro contrato, outro emprego, qualquer que seja. Mas nessa empresa ele está alternando. Percebeu aí? Isso sim é trabalho intermitente. Tá ok? Outro detalhe importante. O legislador disse, olha, primeiro, que há que se fazer contrato por escrito. Certo aí? Ou seja, né, contrato expresso. E colocar neste contrato que será pago de que forma? Pode ser por hora. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 1 hora por mês, 1 hora por semana, um dia. Ou posso contratar um funcionário para trabalhar só 1 mês por ano. Certo? Então eu assinei o contrato de trabalho, falei, olha, fulano, vou precisar de você só na época de dezembro. Pode ser até que eu precise em algum outro mês, aí eu vou te convocar. Certo? Então está valendo. Certo aí? E é importante entender que esse contrato intermitente é válido para qualquer atividade, exceto atividade de aeronautas. Há quem entenda que deveria também ter exceção para algumas outras atividades. Por hora, então é válido para qualquer atividade. Qualquer atividade pode fazer o contrato intermitente com o trabalhador, exceto os de aeronautas. Certinho aí? Beleza. O contrato, então, é por escrito e é necessário verificar a proporcionalidade. O que quer dizer isso? Então, veja, garçom, certo? Então, digamos que o garçom ganhe R$3.000, correto? A função de garçom na minha empresa é de R$3.000. Então, aqueles garçons que eu contrato permanentemente, ele trabalha o mês todo e ganha 3.000, vamos supor. Tá ok? Agora eu contratei um garçom intermitente. Esse garçom intermitente vai trabalhar só 2 horas no mês, vamos supor. Correto aí? Essas 2 horas aí são proporcionais ao que ganha os demais garçons mensais. Então, nesse caso, eu vou pegar o quê? R$3.000, dividir por 220 horas, vezes 2 horas que ele trabalhou. Então, veja que aquelas 2 horas que esse garçom intermitente está trabalhando no mês, está ganhando na mesma proporção dos demais garçons que trabalham permanentemente. Entendido aí? Outro detalhe importante, veja, que eu disse que o patrão convoca, certo aí? Só que o patrão tem que convocar pelo menos com 3 dias de antecedência. Dizer, fulano, você tem um contrato intermitente comigo. Olha, eu vou precisar de você daqui 5 dias para trabalhar o dia inteiro, um dia só. E aí, então o patrão convoca, certo? Aí você diz, mas Roberto, mas como é que se convoca? Né? Tem que mandar uma carta para a pessoa. A norma, nos dias de hoje, não precisava estar detalhando muito. Né? Então a norma deixou aberto, olha, convoque, de forma que dê para comprovar depois. Então, um WhatsApp já é uma forma de comprovar de que foi convocado. Né? O melhor de todos é o e-mail nos dias de hoje, que substitui a carta.
não é isso? Tem lá o dia, a hora que foi convocado, certo? Então, meios dessa natureza estão valendo, correto? E, por outro lado, o trabalhador tem um dia útil para ele decidir se vai aceitar fazer aquele trabalho, ainda que ele tenha aquele contrato, ele pode recusar. Detalhe, o silêncio, se no prazo de um dia útil o trabalhador não responder, né, de que vai aceitar o trabalho, considera-se negativa, ele não aceitou, certo? Não há nenhum problema, porque no contrato intermitente, o empregador convoca, o trabalhador trabalha se ele quiser e puder, certo? É livre. Muito bem. Agora tem um detalhe, se o empregado aceitou trabalhar, veja, ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele terá que pagar uma multa de 50% do valor da remuneração que seria daquele serviço. O inverso também é verdadeiro. Como assim? Se o patrão convocou o empregado, ele aceitou trabalhar e chegou ao trabalho e de repente o patrão diz, aconteceu isso, não importa o que aconteceu. O patrão está dizendo que não há serviço. Nesse caso, o patrão terá que pagar uma multa equivalente a 50% do que seria a remuneração daquela prestação. Certo aí? Aí você diz, mas em que prazo? Num prazo de até 30 dias terá que ser resolvido. Como assim? Se é do empregado, então o empregado desembolsa e paga ao patrão, ou o patrão pode abater esse valor do próximo serviço, desde que aconteça num prazo de 30 dias, certo aí? E o patrão também, o patrão, né, ele terá que pagar essa multa ao trabalhador no prazo de 30 dias. Do contrário, a partir daí, já está inadimplência. Entendido aí? Beleza. Agora, olha só. Cada período de prestação de serviço, tá, foi lá convocado para trabalhar 2 dias. Então, esse é um período. Foi lá convocado para trabalhar 1 mês. É um período. Foi lá convocado para trabalhar 5 horas. É um período. Então, veja que a cada período trabalhado, ou seja, a cada período de prestação de serviço, há que se fazer o pagamento, a quitação de 5 itens a serem observados. Veja, tem que pagar a remuneração, ou seja, o salário proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou. Certinho? Em horas, dia ou mês, conforme o contrato. Beleza? O que mais? O repouso semanal remunerado. O que quer dizer isso? Olha, a semana tem 7 dias, correto? O dia de domingo é considerado como o dia em que o trabalhador tem o direito de descansar, se recuperar e ser remunerado pelo patrão. Isso é uma garantia constitucional, correto? Agora, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, considerou também, então isso já é jurisprudência, o quê? Que os feriados são dias que o trabalhador tem o direito de descansar e ser remunerado também. Então, considera-se repouso semanal remunerado o quê? Um dia na semana, que é o domingo, certo? Aí, lembrando que sábado é dia útil, para fins do direito do trabalho, certo? E os feriados, beleza? Então, tem que pagar a remuneração, o descanso semanal remunerado, e o que mais? O 13º salário proporcional. Veja, a menor partícula do 13º salário é o mês. Então, eu pego a remuneração acrescido do repouso e divido por 12. Aí eu encontro o quê? 1/12, ou seja, 13º salário proporcional. Aí você diz, Roberto, mas peraí, a lei do 13º salário diz que o trabalhador tem direito a 1/12 de expectativa de direito, não é isso que se fala adequadamente? Expectativa de direito ao 13º salário quando ele trabalhar pelo menos o quê? 15 dias ou mais num mês, certo? Bom, isso é para o contrato contínuo, tá ok? No contrato intermitente, veja, a cada período trabalhado, a norma expressamente diz que tem que pagar a ele o quê? O 13º salário proporcional. E a proporcionalidade menor do 13º salário é o quê? 1/12. Então, a cada remuneração paga tem que pagar 1/12 de 13º salário e também de férias.
Detalhe, quando se fala em férias, sempre tem um texto constitucional, concorda? Por isso, veja que tem que pagar 1/12 de férias e um texto constitucional dessas férias. Tá ok? E os adicionais, mas que adicionais? É que, lembrando que o contrato de trabalho intermitente é o quê? Contrato de trabalho normal, certo? Só é o quê? Periódico. Então, se o empregado está trabalhando num ambiente insalubre, tem que pagar o quê? Adicional insalubridade. Ou ele trabalha num local perigoso, tem que pagar o quê? O adicional periculosidade. Ele trabalha no horário noturno, aquele horário noturno normal, tem que pagar aquele adicional noturno, né, que é devido aos demais trabalhadores normalmente. Então veja que há que se pagar essas 5 remunerações, esses 5 itens de remunerações e direito do trabalho já a cada serviço que o empregado prestar. Aí vocês dizem, mas o empregado trabalhou só nos dias convocados, que foram dias 1, 2 e 3 de janeiro. Quando é que vai ser pago esses dias trabalhados com todos esses acréscimos aqui? Vai ser no 5º dia útil do mês seguinte? Não. 5º dia útil do mês seguinte não se aplica ao trabalho intermitente. Trabalho intermitente, prestou o serviço, tem que ser pago imediatamente. Entendido aí? Detalhe. Veja, exemplo. Vamos logo colocar tudo isso em prática, então. É isso que você quer saber? Não é isso? Para a gente fechar com chave de ouro? Olha só. Digamos que a função seja de pedreiro, tá ok? O salário mensal de um pedreiro nessa empresa, contratado no trabalho contínuo, é de R$3.000. Aí, contratamos um pedreiro num contrato intermitente. E ele trabalhou nos dias 13 e 14 de novembro de 2017. Muito bem. Vamos à resolução. Sempre que se fala em cálculos trabalhistas, a primeira coisa é o calendário. Tá ok? Então, no nosso calendário, veja, dias 13 e 14 que ele trabalhou, não é isso? Trabalhou nesses 2 dias aqui, ó. Que é uma segunda e terça. Agora, detalhe, quando você olha aí para o calendário de novembro de 2017, você vai ver que o dia 15 é a proclamação da República, é um feriado nacional. Então, esse dia, qualquer trabalhador tem o direito ao descanso e ser remunerado pelo patrão. Certo aí? Seja ele empregado de contrato contínuo ou intermitente, que é o que? Um contrato não contínuo. Certo? Quinta, sexta e sábado ele não trabalhou. Então ele não vai receber. Mas ele tem direito ao descanso semanal remunerado garantido. Então você está vendo que o contrato intermitente, ele veio para, na verdade, trazer uma segurança jurídica tanto ao trabalhador que aceita esse tipo de trabalho, que é importante para muita gente, como para o patrão que precisa de fazer esse tipo de contratação, sem com isso tirar as garantias do direito do trabalho. Veja, né? Então, como é que se calcula esses 2 dias a ser pago imediatamente após a prestação desses 2 dias de serviço? Está aqui. É salário mesmo, porque ele é empregado, intermitente. Então, salário fica assim. Tá? Lá no recibo de salário. Aqui eu vou fazer um recibo. Certo? Ou o contra-cheque do trabalho intermitente, que é a mesma coisa, recibo de salário. Correto? Aí vem o primeiro item, ó, salários. Qual é o salário de um pedreiro contínuo? 3.000. Então, o intermitente tem que ser proporcional, concorda? Por isso, eu vou pegar 3.000, dividir por 30 dias, que o mês de novembro são 30 dias, concorda? E eu encontro o que? O salário dia, vezes 2, que são os dias que ele trabalhou. Correto? Dá o quê? R$200, correto? E veja que, se ele tivesse num contrato permanente, ele tinha o direito de descansar quinta, que é o feriado nacional, e ser remunerado, e domingo, que é o descanso semanal remunerado. Isso está garantido ao trabalho intermitente também. Então, ele tem 2 dias de descanso semanal
remunerado ou repouso semanal remunerado. Tá ok? Que é o quê? 3.000 dividido por 30, vai encontrar o quê? Salário dia, vezes desses 2 dias, que dá também R$ 200. Entendido aí? Beleza. Agora, acrescentamos a ele 13º salário, certo? A norma manda pagar 13º salário proporcional. Ora, a menor proporcionalidade do 13º é 1/12. Então, basta dividir por 12, que corresponde a né, mês de 12 meses, que é o ano. Dá o quê? 33 e 33. Férias proporcionais. O mesmo valor, né? 200 mais 200, que é a remuneração, correto? Dá 400. Dividido por 12 dá 33 e 33. Aí você diz, espera aí, Roberto, quer dizer então que repouso semanal remunerado se acrescenta ao salário? Sim. Raciocínio, ó. Se o empregado é contratado no emprego contínuo, no mês de novembro, ao trabalhar esses 30 dias, ele não teria direito ao salário de 3.000? Nos 3.000 não tem, inclusive, os domingos e o feriado? Pois muito bem. Tudo isso não é o salário? Não é isso? Muito bem. Então, e detalhe importante, quando você aplica o direito do trabalho, lembre-se, no trabalho contínuo, se o empregado falta, desconta-se aquele dia que o empregado faltou e ele perde o descanso semanal remunerado, que é o domingo. Certo? No trabalho intermitente, né, não se desconta nada. Simplesmente paga-se a ele os dias que ele trabalhou, que são os 2 dias, e já se paga o descanso semanal remunerado, porque a norma determinou. Correto? É garantia desse trabalhador. Então, o descanso remunerado faz parte da remuneração dessa pessoa. Correto? E aí, então, ela tem como garantia, além dos 2 dias de trabalho, o feriado e o domingo. Então, ele está sendo remunerado por esses 4 dias, que dão um total de 400. Beleza? E aí, então, os direitos trabalhistas, como 13º salário e férias, se calculam sobre esse valor. Então, 400 dividido por 12, 400 dividido por 12, está aqui, 13º e férias, correto? Só que férias tem 1/3 constitucional, não tem? A partir da nova Constituição, a pessoa tem o direito de receber mais 1/3 da remuneração como férias. Então, 33 e 33, dividido por 3, dá R$11,11. Pronto. Qual é o valor bruto das remunerações ou vencimentos desse cidadão do trabalho intermitente? Dá exatamente 477,77, certo? Agora se aplicam normalmente as leis de retenções, como INSS, Imposto de Renda. E não se desconta mais a contribuição sindical, que se descontava 1 dia por mês para as pessoas contratadas até março, no mês de março, né? E as pessoas contratadas após, no mês da contratação. Isso acabou, porque contribuição sindical não é mais obrigatória. Então, o INSS é obrigatório, o empregado do trabalho intermitente, ele é um segurado da Previdência Social também. Então, se aplica aquela tabela de desconto do INSS de 8%, 9% ou 11%, limitada ao teto, que está hoje aí em 5.000 alguma coisa. Correto aí? Então, no caso, veja, quais são os itens que vão incidir INSS? Veja, salário incide INSS? Incide. Descanso semanal remunerado incide INSS? Incide. 13º salário incide INSS? Incide. Férias incide INSS? Incide. Aqui tem um detalhe, né? O 13º salário incide INSS se for pago normalmente no contrato de trabalho, que é até o dia 20 de dezembro. Certo aí? E férias incide INSS? Incide quando o empregado goza férias. Correto aí? Que é o quê? Né? A normalidade do contrato de trabalho e a prestação de serviço. Certo? Agora, quando se trata de rescisão de contrato de trabalho, aquelas férias proporcionais, o 13º salário proporcional pagos ali na rescisão, tem caráter indenizatório e não incidem INSS, certo? E nem imposto de renda nesse caso. Agora, no caso
do contrato intermitente. Isto tem caráter indenizatório? Não. Tem caráter remuneratório. Veja, não está sendo rescindido o contrato, correto? É lógico que, né, dúvidas podem ainda pairar e certamente a Previdência Social irá se pronunciar. Eu entendo que aqui não está havendo rescisão, portanto, não se trata de indenização. Isso é um direito que a norma determinou que se pague de imediato a cada periodicidade. Por isso, a incidência do INSS sobre todos os itens, ó, com caráter remuneratório, que é salário, descanso semanal, 13º, férias, inclusive acrescido de 1/3, então 477 vezes 8%, que dá 38,22. Pronto, aqui então pagamos o líquido a esse trabalhador por esse serviço prestado de R$ 439,55. Deu para você entender como é que funciona? Olha, claro que eu fiz uma explicação para as pessoas que já têm uma familiaridade, certo? Ao longo do curso de reforma trabalhista, eu vou ter um momento que vou fazer um nivelamento do público. Eu vou ensinar, né, um pouquinho do direito do trabalho, como férias, 13º, FGTS, etc. Tá ok? Ah, por falar em FGTS, e o FGTS aqui? Veja, isso aqui é um contrato de trabalho. O patrão tem que depositar o FGTS de 8% sobre essas remunerações aqui até o dia 7 do mês seguinte. Correto aí? Então veja que o FGTS não se paga periodicamente. E está dentro da regra do FGTS, onde a pessoa terá direito ao saque em caso de dispensa sem justa causa, aquela questão toda. Entendido? Ah, quer dizer então que o contrato intermitente tem que ter rescisão também? Sim, contrato intermitente terá rescisão. Detalhe importante, na rescisão de contrato de trabalho de contrato intermitente, não se paga 13º nem férias proporcionais, porque isso já é pago a cada período de prestação de serviço quitado, portanto. Certo? Há outro ponto importante, ó. O trabalhador intermitente também tem direito a férias. Detalhe, é um pouco diferente pelo seguinte. O empregador diz, olha, trabalhador, você já trabalhou 1 ano, 12 meses, certo? Próximos 12 meses é o período concessivo. Então, em tal mês, eu lhe concedo os 30 dias de gozo de férias, certo? Então, assina-se ali, tá? O aviso prévio de férias, tudo direitinho, normal. E o trabalhador goza férias. Esse trabalhador goza férias quer dizer o quê? Que o patrão não poderá convocá-lo para o trabalho nesse período. Tá? E quanto se paga a ele? Nada, porque já foi pago férias, o quê? A cada período de prestação de serviço. É estranho? É, mas é a novidade, é o contrato intermitente, é isso que você tem que entender. Certo aí? Quem entender esse assunto com essa forma de explicação e tantas outras coisas, todas as mudanças, sem ficar falando de lero-lero, de lá e de cá, se eu sou a favor, se eu sou contra, se isso é constitucional ou inconstitucional. Saber como se aplica? É esse o curso, tá ok? Venha, seja bem-vindo, até o nosso encontro na aula definitiva. Fique com Deus.